Olá, meus queridos. Estou feliz por tê-los em meu canal Belas Histórias. Desejo que gostem de assistir. Escreva um comentário sobre nosso trabalho. É importante para nós. Obrigado a vocês. Nas grandes cidades, alguém nasce e morre todos os dias, e a maioria dos moradores não dá a mínima. Mesmo que sejam vizinhos ou colegas de trabalho, às vezes não se espera nenhuma emoção. É outra coisa nos vilarejos, onde cada pessoa é visível. Aqui, o nascimento é uma grande celebração, mas a morte é sempre uma tragédia. Os moradores de Lexington passaram 24 horas conversando sobre a misteriosa história de Carlos. Estou lhe dizendo, Angélica, foi o passe que o matou. Sussurrou Sarah com entusiasmo. Uma comissão virá à nossa cidade, e a entrada para este lugar será fechada para sempre. Isso é o que você diz, respondeu Angélica. Às vezes, as fantasias de sua melhor amiga iam além do comum. Ela só queria fazer fofoca, mas Angélica estava com o coração partido. Junto com Carlos, ela havia enterrado não apenas um belo rapaz, mas também suas esperanças de um futuro melhor. Era duplamente frustrante o fato de ela ter de manter suas emoções sob controle. Ninguém em todo o vilarejo sabia de seu amor, só podiam supor. Carlos teve uma morte estranha e inesperada. Ontem ele estava vivo e hoje está deitado em um caixão. Felizmente, ele se tornou um militar e, portanto, não precisou procurar por um traje de cerimônia e vestiu um uniforme de cerimônia. No final dos anos 80, os Estados Unidos começaram a abrir igrejas novamente, e no vilarejo de Qumran também surgiu sua própria paróquia. Angélica sempre suspeitou que esse prédio de teto alto não havia sido construído para fazenda coletiva. Ela gostou muito do lugar, silencioso, tranquilo. Ela poderia dar a Carlo um último adeus digno. O jovem padre conduziu o primeiro serviço funerário de sua vida. Como se estivesse viva, Angélica sussurrou, olhando para Carlos, sufocando as lágrimas. Ele realmente parecia bom demais para estar morto. Na escuridão da igreja, Carlos parecia estar cochilando. Se o acordassem, ele se levantaria e andaria. Isso entristeceu e assustou Angélica. Carlos não acordava. Ele não se aproximava dela, não a abraçava nem a beijava. Para que ninguém em toda a aldeia soubesse de seu amor secreto, que eles escondiam de todos. Assim, ela não assumirá o sobrenome dele, como ambos queriam, e seus filhos não terão o patronímico dele. Ela não tem mais ninguém, suspirou Sarah. Nem pai, nem mãe. E há um ano a avó dela também se foi. O que estou pensando, Angélica? Talvez seja uma coisa boa. Então agora estaríamos contando aos seus pais, aos seus parentes, que tipo de homem perdemos. Mas tudo bem. Dizemos adeus e pronto. Oh, Carlos, vítima do governo. Ele era o único jovem da cidade que conseguiu sobreviver. Quase. Ele se alistou no exército aos 18 anos, quando foi desmobilizado, foi para uma escola militar. Ele não disse onde ou para quem estudou. Somente Angélica sabia a verdade, e esse era um grande segredo. Ela era a única pessoa em quem Carlos confiava, e só um pouco. Nos feriados, ele chegava à sua cidade natal com um belo uniforme, com dragonas. A tia Madi, que era como uma mãe para ele, mudou-se para sua casa. Eu me pergunto se ela manterá a casa agora. E ele não bebia, não fumava e era muito trabalhador. Sarah continuou a listar suas virtudes. Ele não praticava bullying, não intimidava, era sempre calmo, mas muito seguro de si. Dá para sentir o interior dele, não é mesmo? Que cara para deixar! Essas palavras fizeram com que Angélica se sentisse ainda mais ofendida. Carlos havia prometido lhe dar seu coração toda vez que ela viesse visitá-la. E agora aqui estava ele. Ao ouvir sobre o núcleo interno, Angélica começou a corar, mas então percebeu o que sua amiga queria dizer. Os habitantes do vilarejo ainda não estavam acostumados com a liberdade religiosa, por isso relutavam em ir à igreja. Eles passavam como se estivessem apenas de passagem e batizavam furtivamente. 3 homens ficaram em silêncio ao lado do padre que lia o discurso fúnebre.
Eram todos bonitos e altos, e 2 mais velhos e um bem jovem. E, embora estivessem vestidos com roupas civis, os contornos de suas dragonas estavam impressos em seus ombros poderosos. Provavelmente estavam procurando seu colega, que havia saído de férias sem sucesso. Adeus, cidadãos, o caixão com o cadáver sairá em 5 minutos, disse em voz alta um deles, um jovem com um belo bigode, quando o padre terminou de ler a oração. A igreja ficou completamente escura. Apresse-se e diga adeus ou teremos que viajar no escuro. Apenas algumas pessoas vieram se despedir de Carlos. Exceto Angélica e Sara, senhoras idosas do vilarejo que nunca perdiam um funeral. As moças tinham medo de se aproximar do homem morto e nenhum jovem havia morrido em seu vilarejo, pelo que se lembravam. A avó derramou lágrimas amargas ao olhar para o menino no caixão. Por que você foi embora? Ela perguntou entre soluços, embora soubesse a resposta para essa pergunta. Todo o vilarejo sabia. Afogado no rio, respondeu o homem sem uniforme. O destino é muito caprichoso. Bem, vovó, a senhora já se despediu? De fato, nem 5 minutos haviam se passado e o ritual havia terminado. O jovem sacerdote enxugou o suor de sua testa. Ninguém começou a fazer discursos inflamados diante do caixão, embora esse não fosse o costume aqui. Como o sacramento foi celebrado na igreja, nenhum dos moradores se atreveu a homenagear o menino com uma dose de vodka. Mark, Robbie, Dylan e os outros ficaram do lado de fora da cerca e fumaram. Eles não suportavam Carlos, e por algum motivo, os militares os proibiram de se aproximar do caixão. Ainda assim, os rapazes da cidade estavam curiosos sobre o que estava acontecendo, e também sobre Sara e Angélica. Marcos até sorriu furtivamente para ela, embora isso não fosse apropriado em um funeral. Depois que os companheiros de Carlos fecharam a tampa e carregaram o caixão até o grande ônibus, Angélica criou coragem e se aproximou deles. Diga-me, por favor, perguntou a moça, onde será o túmulo dele? Por que você quer saber? Perguntou um jovem de bigode. Não se preocupe, linda, e nós o enterraremos da melhor maneira possível. Com honras. Eu o amava, e respondeu Angélica. Gostaria de saber onde fica o túmulo. Para vir aqui de vez em quando, para colocar flores. E deixe seu número de telefone, nós ligaremos e lhe diremos, respondeu o rapaz. Carlos, você vê, todas as garantias. Ele mostrou muito durante seu recrutamento e durante seus estudos. Bem, não posso dizer mais do que isso. Adeus, minha linda, mas não sinta falta dele. Lembre-se do soldado, mas não sinta falta dele. Angélica deixou o número de telefone de seu vizinho em um pedaço de papel, mas nunca recebeu uma ligação dos homens misteriosos. Ou o vizinho não lhe contou, ou ela ouviu. Algumas vezes, Angélica escreveu cartas para o Ministério da Defesa para saber o local do enterro, mas sem sucesso. E então tudo deu errado, e não havia ninguém a quem perguntar. E as preocupações em sua vida aumentaram. Ela se casou, teve 3 filhos, mas não era feliz. Oh, Carlos, ela sussurrava quando ninguém a via. Ela foi embora tão cedo, e para onde? E agora, perdendo suas forças aos 55 anos, ela ainda derramava lágrimas por seu amado. Meio sentada nas almofadas, ela tomava chá, cuidadosamente preparado pela filha mais velha de Júlia. E à medida que a bebida na xícara diminuía, ela percebeu que sua força estava deixando para sempre. Foi aterrorizante. Naquele momento, ela teria preferido beber seu licor de cereja sem caroço, mas, por algum motivo, Júlia sentiu pena da mãe. Mamãe, você está tensa, disse-lhe a filha. Você precisa pensar na sua saúde. Quando você ficar boa, vamos beber na Lelca e cerveja gelada. Angélica queria dizer a Júlia que era tarde demais. Que a saúde é como uma maçã ou uma pereira, está escrito no destino morrer jovem, não importa o quanto você enxergue, não importa o quanto se cuide, nada vai adiantar. E Angélica não encontrou um médico até os 50 anos, ela mesma carregava pedras pesadas e puxava sacos de batatas. E então ela adoeceu e nada ajudou.
Ela queria beber na livoca pela última vez antes de morrer, mas não tinha forças para ligar para minha filha e pedir que lhe desse 15 gotas. Sua garganta estava seca, ela não conseguia falar mais alto do que um sussurro por medo. Ninguém a ouviria. E quando o chá na xícara acabou, a mão de Angélica caiu frouxa sobre o travesseiro. Por mais um tempo, ela viu e ouviu tudo, percebendo que estava morrendo. Mas não havia nada que ela pudesse fazer. Angélica sabia que, em um momento como esse, deveria dizer algo inteligente e importante. Mas não havia ninguém por perto para ouvi-la. Então, ela apenas sussurrou no vazio. Estou morrendo sozinha, mas sinto você perto de mim, meu amor. E ela desapareceu. Como Carlos se afogou e quem encontrou seu corpo é um mistério envolto em trevas. Todos sabiam que ele era um excelente nadador, pois o garoto ágil conseguia mergulhar por 1 hora no fundo de um lago frio e pegar lagostins. Charles os cozinhava maravilhosamente, ele os fervia imediatamente em um caldeirão com marcucha, alho e endro, que ele cuidadosamente dobrava em um pano. Era tão saboroso que chegava a ser delicioso. Apenas uma semana antes de sua estranha morte, ele foi com Angélica ao rio local de águas cristalinas. O jovem pescou lagostins e Angélica fez uma fogueira. Depois nadaram juntos, se beijaram e riram de seu amor juvenil, o primeiro e mais puro. A garota queria levar uma garrafa de aguardente com ela, mas Carlos a proibiu terminantemente. E agora ele até gostava do fato de estarem intoxicados apenas com amor e uma bela noite de verão. Com uma vara comprida, o menino tirou os lagostins cozidos da água fervente e os jogou na grama. Depois, ele me ensinou a limpar as pinças para chegar à carne. Aprendi isso no exército, ele me disse. No exército, você está sempre com fome. Você só pensa em onde comer e o que comer. Certa vez, eles nos enviaram para fazer exercícios e ficamos na água até os joelhos durante metade do dia. Eu vi lagostins chegando. Então eu os peguei, cozinhei e eles estavam deliciosos. Carlos não estava sendo desonesto. Deve ser porque os padrões nutricionais do exército foram calculados corretamente. E um soldado tinha que consumir exatamente a quantidade de comida que lhe era dada. O problema era que nem tudo o que estava na papelada chegava à mesa do soldado raso. E, em segundo lugar, o corpo jovem e em crescimento exigia mais nutrição. Charles tinha 190 centímetros de altura e ombros extremamente largos. Ele podia levantar Angélica em seus braços e jogá-la para cima como se ela fosse uma criança. Uma vez que fomos enviados para a floresta para um dia de treinamento, ele lhe contou, após a desmobilização, sobre as obras-primas culinárias do exército. Tudo o que tínhamos era uma pá, uma faca de baioneta e um rifle. As trincheiras, então, tinham de ser cavadas bem na borda da floresta. Então, meus meninos e eu reunimos esses porcos e consegui montar uma armadilha para uma lebre. Ela fugiu, mas como poderia fugir de mim quando estava com fome? E com entusiasmo ele contou sobre a lebre selvagem assada com cogumelos. Ao ouvir essas histórias, Angélica não pôde deixar de sentir respeito por seu colega aldeão. Ele não reclama, não se queixa nem se lamenta, ele simplesmente vive. Ela se imaginou no lugar dele, morrendo de fome na floresta. Será que teria coragem de caçar uma lebre com as próprias mãos? Eles não alimentam você no exército? Perguntou ela. Sim, respondeu Carlos. E se você se exercitar, eles lhe dão rações de sopa. O que são rações secas? Perguntou Angélica. Embora houvesse uma escola e um rádio no vilarejo, e ela assistisse à TV à noite, não sabia muito. Mas ela era otimista. E quando Carlos disse aquela palavra desconhecida, rações secas, ela imediatamente imaginou alimentos aos quais bastava adicionar água. Coloque o saco na água por meia hora e ele se transforma em frango. Ou sopa de beterraba. Bem, rações secas, explicou Carlos. Alimentos enlatados, como mingau com carne, galetes, pão. E por que você foi até a lebre? Perguntou Angélica. Ela estava feliz por não ter contado ao seu pretendente, pois imaginava que as pessoas das rações secas teriam rido dela, uma garota do interior. Por quê? Carlos ficou surpreso.
A lebre é deliciosa. Mais saborosa do que comida enlatada. Depois a misturamos com cogumelos para fazer um prato. Como nos restaurantes de Moscou. Angélica sabia que Carlos estava estudando. Embora tenha se tornado um acadêmico, ele ainda a tratava com carinho. Ele prometeu se casar com ela, levá-la com ele. E naquela noite memorável, deitada no colo dele, ela olhou para o céu e imaginou sua vida futura. Ele, como militar, receberia um apartamento. Não o maior, 3 ou 4 cômodos, não mais. Teria um banheiro no próprio apartamento e água quente na torneira. Assim, se ele quisesse tomar chá ou preparar uma sopa, não precisaria ir até a coluna ou o poço. E com radiadores que se aqueciam sozinhos no inverno. Angélica, é claro, gostava de aquecer a caldeira, mas cortar lenha era tedioso. Então eles se beijaram novamente, e Carlos não fez como na aldeia. Angélica não falava sobre o fato de que ocasionalmente beijava Marcos, o valentão local. Por que Carlos tem que saber? Ela pensou. De qualquer forma, estamos nos mudando para a Califórnia e nunca mais voltaremos para nossa cidade natal. Tenho algo a lhe dizer, Angélica, disse o galanteador naquela noite e suspirou amargamente. O que você tem a dizer? Perguntou a moça e começou a se preocupar que lá, na capital do norte, ele teria outra, só que melhor, mais bonita e sem o sotaque de cidade pequena. Você precisa saber de algo, começou o jovem soldado, mas ela imediatamente agarrou sua mão. Ele parou de falar. O que é, Carlos? Perguntou Angélica. Bem. Que eu amo você. Que eu o amo muito. Vamos nos casar e ir para Nova York. Você será a esposa de um oficial. Até seus últimos dias, Angélica sentiu que Carlos havia escondido algo dela. Será que ele havia sido enganoso ou insincero, ou talvez quisesse revelar algum segredo importante que a fez desistir da vida? Infelizmente, não havia ninguém para perguntar. Carlos se afogou. A notícia se espalhou rapidamente pelo vilarejo, mas ninguém sabia dos detalhes. Como se surgissem do nada, 3 soldados apareceram, nem mesmo de uniforme, e levaram o corpo. Angélica só teve tempo de se despedir. Não restou nada para lembrar, nem mesmo uma fotografia. Os funerais no campo são sempre uma bagunça. Em Washington ou Nova York, basta que uma pessoa morra para que os parentes inconsoláveis comecem imediatamente a ligar para os agentes funerários. Parece que eles conseguem ver com antecedência quem vai morrer e quando. Além das condolências, os agentes oferecem caixões, coroas de flores, memoriais e tudo mais que os funerais não podem dispensar. No vilarejo, até mesmo essas coisas simples são escassas. Por que você não ligou para o padre? Pergunta Sara, uma amiga de infância, entre soluços. Assim como Angélica, ela nunca realizou seu sonho de infância de deixar o vilarejo e ir para a cidade. No início, ela tinha medo, mas depois não havia mais para onde ir. Angélica queria comungar antes de morrer. Como eu sabia que ela ia morrer? Perguntou o tratorista. Eu tinha apenas 55 anos de idade. O viúvo estava mentindo. Ele não gostava do pai de Jean, mesmo que Angélica tivesse lhe pedido, ele não o chamaria. Ela teria que levá-lo, oferecer-lhe chá e café, sorrir para ele. Nada de fumar. Ele ainda não conseguia se acostumar com a ideia de que Angélica, sua esperança e apoio, havia partido tão rápida e facilmente. Agora Mark estava coçando a cabeça onde ele poderia encontrar tanto dinheiro para passar pela última jornada de sua esposa com dignidade. Sim, eles brigaram muito nos últimos anos, assim que os filhos cresceram e deixaram o ninho. Ela não lhe dava o sustento e nem com os amigos no balneário para se sentar na banheira, nem com a mulher favorita do vilarejo vizinho para tomar chá. Mas agora ela se foi, e era necessário buscá-la de maneira digna. Papai, disse Júlia, a filha mais velha. Temos de ir para a aldeia imediatamente. E chamar o padre Jim para organizar o funeral. Por quê? Perguntou Mark. Bem, com o Jim é compreensível, mas por que ir ao vilarejo? Por que ir para a cidade? A garota estava indignada. Você ficou completamente louco,
papai. Para ir ao escritório do distrito para conseguir um caixão. Você precisa de um caixão e de tudo mais. O que mais? Perguntou Mark com firmeza. Ele odiava quando as mulheres tentavam lhe dar ordens. Como eu poderia saber? Respondeu Julia. Como se eu enterrasse minha mãe todos os dias. E ela soluçou. Mark imediatamente se sentiu culpado, acenou e se virou para seu amigo Dylan. Ele era o único na cidade que tinha um micro-ônibus. Ele sacou o dinheiro de $40.000 que havia escondido da esposa. Seria suficiente para o funeral ou não? Ele decidiu não levar Julia com ele, embora ela, uma mulher da ciência, pudesse ser útil. Vamos nos virar sem as mulheres, disse Mark categoricamente. É uma estrada acidentada, você vai ficar doente. É melhor você pegar a estrada para o velório, ao redor das casas. A estrada realmente deixava muito a desejar. Uma coisa boa, julho estava seco, então a estrada para a cidade não transbordou, como geralmente acontece no verão. O velho Volkswagen estava balançando como um barco, mas o experiente motorista do trator não conseguia evitar. Junto com Dylan, eles chegaram à cidade e foram ao conselho distrital, onde o viúvo recém-viúvo teve que preencher uma pilha inteira de documentos à mão. Ele não escrevia tanto desde o ensino médio. Ele ficou indignado, mas a mulher de Window foi inflexível. E se Mark cometesse um erro ou simplesmente escrevesse de forma ilegível, ela o faria começar tudo de novo, gritava. Este é um centro multifuncional. Uma janela, pelo amor de Deus. Faça seu trabalho e escreva corretamente. Muito bem, assentiu o tratorista. Ele estava realmente desconfortável. Quando foi a última vez que pegou uma caneta? Ele não conseguia nem se lembrar. Ele estava achando particularmente difícil copiar os números do passaporte de sua esposa. Olhando para a amostra, por alguma razão o tratorista não conseguia reescrever o texto original sem erros. Ele levou 1 hora. Você já terminou sua caligrafia? Perguntou Dylan, um vizinho do vilarejo, quando os papéis foram finalmente entregues. Mark queria ficar indignado com o fato de que, em um dia como aquele, ele poderia passar sem as brincadeiras. Mas então ele decidiu se calar e não brigar. Ele não conseguiu encontrar uma segunda van. Mark teve que ouvir outra ração de críticas na tenda do ritual. Acontece que os caixões vêm em tamanhos diferentes, e os vendedores não conseguem ler mentes. Tive que chamar Julia para correr até a casa do vizinho para pegar uma fita métrica e medir minha mãe. Por fim, isso também acabou. Então, novamente tivemos que ir à administração, mas já no vilarejo. Lá, Mark foi novamente forçado a escrever à mão um requerimento para um lugar no cemitério. Depois de uma pilha de papéis na janela, ele conseguiu com relativa facilidade. O astuto funcionário público continuou insinuando que era necessário ajudar o orçamento local. Mas o viúvo fez ouvidos moucos às suas palavras. Aqui está outro preço, veja o preço, disse o funcionário. Caixões, coroas de flores, cruzes, tudo com desconto. Mark olhou para o papel e resmungou, ele já havia comprado tudo o que precisava muito mais barato. Mas decidiu não discutir com o esquisito, afinal de contas, ele precisava urgentemente de um lugar no cemitério. E precisava de um maior, para 4 pessoas. Dessa forma, quando seu mandato terminasse, as moças não precisariam perder seu tempo. Então já temos tudo, disse Mark. Não precisamos de mais nada. E não há dinheiro para pagar. Vocês têm transporte? Perguntou o funcionário. Posso oferecer um carro. Posso tirar os assentos, disse Dylan. Para quê? Já dirigi muita coisa no meu ônibus. Sinto muito, Mark. Eles não voltaram para Lexington até o final da tarde. 40 mil era justo, além de Lyosha ter que pagar pela gasolina. Eles fizeram um acordo de mãos que resolveriam mais tarde. De qualquer forma, Mark tinha bastante combustível não contabilizado, e tudo o que eles precisavam fazer era ir até o celeiro e pegar um pouco do barril. Eles decidiram não fazer isso hoje, mas ir descansar. As preocupações com o luto haviam deixado os dois exaustos.
Mark, o motorista do trator, sentiu como se tivesse passado o ano inteiro viajando. Quando chegou em casa, ele queria chamar a esposa para esquentar a sopa e colocar uma garrafa na mesa. Mas então se lembrou de que não importava para quem ele ligasse, não conseguia falar com ela. Nas últimas semanas, Angélica desistiu muito, mal conseguia sair da cama, mas continuou cozinhando. Ela se sentava em uma cadeira na cozinha, colocava uma mesa à sua frente e começava a fazer costeletas. Ou cortando legumes. Ela tinha a ideia de que uma mulher, mesmo deitada em seu leito de morte, deveria alimentar seu homem o máximo possível. É claro que ela não podia fazer muito, pois Júlia a estava ajudando. Sua filha mais velha não estava em casa, nem as outras. Mark foi até a cozinha de seu espaçoso chalé, encontrou uma panela de sopa que sua esposa havia preparado no dia anterior e a esquentou. Ele se serviu de uma grande tigela e começou a engoli-la. Como que por mágica, uma garrafa de vodka apareceu diante dele. Ele nem se lembrava de quando a havia bebido, mas era óbvio que estava se preparando para esse momento. O copo estava fumegante e a garrafa estava esperando seu momento na geladeira. Ele se serviu de uma dose, bebeu, comeu um pouco de centeio. E chorou amargamente, percebendo que Angélica havia partido e que não havia como trazê-la de volta. No 7º dia após a morte de Carlos, o estado de espírito de Angélica se tornou completamente repugnante. Ela finalmente percebeu que não só não poderia viver sem seu militar, como também não queria. Ela o amava de todo o coração e, agora, sem sua risada, sem suas obras-primas culinárias, o mundo não era doce para ela. Ir trabalhar na fazenda coletiva, onde ela trabalhava como vitelo, tornou-se cada vez mais difícil para ela. Ela queria engolir uma garrafa de álcool de um só gole e desaparecer. "Oh, Angélica", disse Sarah, observando o estado da amiga, "é assim que você caiu. Como posso ajudá-la?" Angélica ficou em silêncio. Não havia cura para sua melancolia no mundo. Ela precisava desesperadamente, terrivelmente, falar com Carlos. Mesmo que ele tivesse partido, Angélica sabia que a fronteira entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos era escorregadia. E se você quisesse se comunicar, você poderia. Você tinha que encontrar uma cartomante ou ter uma boa noite de sono, então ele apareceria. Mas ela não queria contar à amiga, por medo de ouvir outra fantasia. Como Carlos pôde se afogar, lamentou Angelique uma semana após seu enterro. Que nadador! Ele mergulhava e prendia a respiração por um longo tempo. Por que ele nadava sozinho? Eu vou lhe contar, disse Sarah. Ela conhecia todos os rumores, não apenas de seu vilarejo, mas também dos vilarejos vizinhos. Assim, ele poderia facilmente encontrar uma explicação para qualquer evento. Você sabia que as sereias se estabeleceram em nosso Rio Frio? Sereias? Angélica ficou surpresa. É claro que ela já tinha ouvido falar dessas coisas, mas não podia pensar que sua amiga acreditava seriamente em tais milagres. Sim, Sarah sussurrou. Quando um jovem bonito nada no rio, ela está lá. Sob o disfarce de uma garota da cidade inventada, ela puxa a conversa e o faz nadar atrás dela. E então ela agarra seu órgão e o arrasta para o fundo. E então nenhum rapaz jovem e bonito consegue sair nadando. De jeito nenhum, disse Angélica. Sarah descreveu e demonstrou esse processo de forma tão colorida que a imagem passou involuntariamente diante do rosto da garota. Ela teve de sacudir a cabeça para afastar a obsessão. Ele conseguiu, continuou ela com entusiasmo, ele consegue. O que isso lhe diz? Que Charles não era tão bom em orado. Ele foi arrastado para o fundo do mar por uma sereia por causa de seu órgão. Jacob, nosso criador de cavalos, diz que ele foi levado como testemunha quando aqueles sujeitos estavam escrevendo alguns papéis. Talvez como testemunha? Perguntou Angélica. Ela mal entendia o significado da palavra, é claro, mas pelo menos conseguia pronunciá-la corretamente. Bem, que diferença faz se você é compreendido ou não? Sarah deu de ombros. De qualquer forma, ela não tinha permissão para olhar para Carlos. Ele estava deitado sob um lençol branco, nosso homem afogado.
Aqueles homens só levantaram um pouco o pano, você o reconhece? Eles não mostraram mais nada. Você sabe por que eles proibiram isso? Não, respondeu Angélica com sinceridade. Porque foi tudo beijado. Sara sussurrou animada e a sereia lhe deu aqueles chupões. Como Mark fez com você naquela época, lembra? Angélica corou. De fato, o tratorista local, que dava em cima dela na ausência de Carlos, às vezes era apaixonado demais. Mas Angélica não era de falar sobre isso em voz alta. Mais uma vez, ela pensou no fato de que nunca seria capaz de ter o soldado de volta, e se sentiu triste novamente. Sirenes, você diz? Ela perguntou para manter a conversa. Na verdade, sua amiga estava entediando. Sem dúvida, Sirenes. Sara deixou escapar. É um projeto tão secreto. Estou lhe dizendo, é como um passe. As sereias são armas secretas. Não conte a ninguém, ou a mesma coisa pode acontecer com você e comigo. Essa explicação não era apenas estúpida, mas também não ajudava Angélica a lidar com seu desânimo. Nem mesmo o trabalho árduo do bezerro ajudou a enxergar o mundo de outra forma que não fosse negra. Ela continuou a alimentar o bezerro com leite, acrescentando aditivos à ração, mas o fazia como se estivesse no piloto automático. O zootecnista-chefe novamente exigiu seu trabalho e, como sempre, de forma profana. Angélica, maldita seja de joelhos! Gritou o chefe de todo o laticínio. Por que você dorme na mosca? Vá trabalhar antes que eu lhe dê uma surra. A fazenda coletiva de sua casa foi a última a dar sinais de vida em todo o distrito. Ele comprou máquinas de ordenha do exterior, encomendou suplementos de todos os lugares. E enquanto as fazendas vizinhas estavam morrendo e o leite não chegava à fábrica, sua fazenda coletiva continuava a crescer e a alimentar os trabalhadores adequadamente. Ainda assim, Angélica estava entediada e triste aqui. Tanto Washington quanto a Califórnia estavam se afastando dela com Carlos. No entanto, nem todos notavam seu desânimo. Mark, por exemplo, ainda estava prestando atenção nela. Ele estava sorrindo de forma um pouco boba, mas era sincero. Ele foi até a panturrilha dela algumas vezes e a abraçou quando não havia mais ninguém por perto. Ele a beijou sem nem mesmo pedir sua permissão. Mas Angélica não se importou. Ouça, Angélica. Disse ela uma semana após a morte de Vásia. Fiz algumas reformas e quero mostrá-las a você. Oh, Mark, a garota acenou com a mão. Você já fez e já fez. O que me importa? Não, venha e dê uma olhada. Ela não parava. Minha casa está uma beleza agora. Eu tenho tudo, mas me falta uma amante. Mark era jovem, 2 anos mais novo que Angélica, mal era um garoto. Ele não foi para o exército e não o aceitaram por motivos de saúde, por isso, no vilarejo o chamavam de o defeituoso em tom de brincadeira. Mas Mark não se irritou, aprendeu a ser tratorista e agora trabalhava em 2 turnos na fazenda coletiva. Não se sabe o que os médicos escreveram para ele, mas o jovem tinha muita força, e o mais importante era que ele tinha uma certa motivação, o que lhe permitia transformar qualquer negócio em renda. Ele ia a algum lugar em um trator agrícola coletivo e voltava com 30 rublos no bolso. Por alguma razão, ele a escolheu entre todas as moças da aldeia. E ele não queria aceitar a diferença de idade e tudo mais. Você é um cara legal, Mark, disse Angélica. Mas você não é a pessoa certa para mim. Portanto, não vou me aproximar de você e dirigir. Disse o tratorista e corou. Em minha máquina, sim? Mark estava claramente se referindo ao trator, com o qual passava a maior parte de seu tempo livre. Ok, eu vou por ali, admitiu a garota. Mas sem álcool, está bem? E depois você me deixará em paz, está bem? Tanto o pai quanto o avô de Mark eram carpinteiros. Eles não estavam trabalhando na fazenda coletiva ultimamente, mas faziam muitos biscates. Havia dinheiro em sua casa, toda a cidade sabia disso.
Mas o modo de vida deles era deliberadamente modesto, até mesmo isolado, e Mark tentava ficar sozinho, ele não se socializava muito com seu grupo de jovens. À tarde, Angélica se lavou, trocou de roupa e foi visitar o tratorista. Ela vestiu sua jaqueta, por cima do moletom, é claro, o que a fez parecer ridícula. Ele estava sorrindo e fumando cigarros, e o cheiro forte de tabaco deixou a garota tonta. Aqui, disse Mark, mostrando-lhe a latrina. Veja o que meu pai e eu construímos? Agora é como se eu tivesse minha própria casa particular. Venha comigo. Angélica o viu literalmente radiante de orgulho. O anexo da casa era pequeno, mas a garota sentiu uma pontada de inveja. Ela está aqui, para ser separada de seus pais, ela precisa estar na cidade ou em outra fazenda coletiva. E o que eles lhe darão lá? Na melhor das hipóteses, uma cama em um barracão ou dormitório. Até que você se queise e dê à luz, não pode nem pensar em ter sua própria casa. É linda, Angélica a parabenizou. Foi você mesma que a fez? Sim, com meu pai, assentiu Mark. Olhe, eu fiz a cama, a mesa e as cadeiras. Eles cobriram a sala de estar com tábuas e a envernizaram. Ficou linda e fabulosa, e havia no ar o cheiro de madeira fresca que Angélica sempre adorou. É bom poder trabalhar com as mãos, disse ela. Minha mãe e eu continuamos na fila de espera por um jogo. Sua mãe lhe contou algo sobre comunismo e socialismo, mas Angélica não confiava muito nessas histórias. O presidente da fazenda coletiva tem uma casa muito bonita, e eles moram em uma cabana com paredes geladas, que o avô deles construiu depois da guerra. Isso é comunismo? Minha mãe trabalhou na fazenda coletiva durante toda a sua vida e, nos últimos 8 anos, estava na fila de espera por uma parede tcheca. Eles só tinham uma ideia geral do que era, mas queriam tê-la em sua casa. A espera deve ser longa. Mark e seus pais são diferentes. Eles não esperam por nada nem fazem fila. Eles fazem todo o trabalho sozinhos. Boas mãos. Muito bom, elogiou Angélica novamente. Não havia mais ninguém na casa além de Mark e ela, então suas bochechas estavam coradas de vermelho por algum motivo. Muito bom, ela repetiu, sem saber o que dizer. Isso não é nada. O tratorista acenou com a mão. Venha, vou lhe mostrar a verdadeira civilização. Essa palavra ele disse com tanta entonação que a garota riu. Que tipo de civilização ele havia inventado? Mas quando Mark abriu a última porta de seu anexo, ela não se importou. Deve ser assim que o comunismo se parece quando uma cabana tem um banheiro e uma banheira em julho. Aqui, disse Mark, apontando para o vaso sanitário e a pia. Eu vi isso na casa dele e quis fazer o mesmo. É confortável, caramba. E a água deve estar fria? Disse Angélica com malícia. Ela realmente desejava, em algum lugar no fundo de sua alma, que esse esplendor acabasse sendo uma farsa. Bem, Mark coçou o queixo. Não é tão simples assim. Há uma casa de banhos atrás da parede. Quando o fogão esquenta, a água no tanque e na bacia fica quente. Mas é preciso ter cuidado para não se queimar. Com o banheiro é mais complicado. A água flui fracamente por gravidade. Às vezes, é preciso dar descarga no vaso sanitário com um balde. E é isso. Por alguma razão, Angélica se divertiu. Ela nunca havia pensado que o tratorista se preocupasse tanto com seu próprio conforto. Talvez ele não precisasse ir a Washington ou à Califórnia para encontrar sua felicidade. Os dois ficaram naquele banheiro, sem precedentes na área. Imagine isso, Angélica, disse Mark. O vovô disse que vai comprar uma máquina de lavar, uma de verdade. Então seremos felizes, não é? Case-se comigo, Angélica. Sem esperar por uma resposta, o tratorista pegou a menina, colocou-a em uma trouxa e a arrastou para o quarto. Mark e seu avô haviam feito uma boa cama, ela mal rangia. E naquela noite, pela primeira vez na semana, o humor da menina melhorou. Carlos não era o único no mundo, pensou ela.
Até mesmo em sua aldeia ainda havia rapazes jovens e bonitos, mesmo que não fossem tão educados. Um padre experiente alimentava seu rebanho na igreja local há mais de 30 anos. A missa dominical do Padre Jim era frequentada por pessoas de vilarejos vizinhos e sua atividade movimentada ia muito além do vilarejo. Batiuska estava pronto para dar conselhos, para ler uma oração sobre embriaguez e devassidão, para ouvir qualquer problema. Há muito tempo, ele teve a ideia de organizar um coral de crianças e agora, a quinta ou sexta geração de meninos e meninas se juntava a ele. Ele retribuía o carinho, tratando cada paroquiano como um parente. Foi por isso que ele ficou tão triste ao ver Angélica em seu leito de morte. A paroquiana o ajudou na igreja, lavou as janelas, pintou e reformou alguma coisa. Mark tinha até inveja dela e do padre Jim, por isso quase nunca ia à igreja. E agora, ao lado do caixão durante o serviço funerário, o motorista do trator se encolheu da cabeça aos pés. Na vida terrena, o cristão passa por muita dor e sofrimento. Mas a principal provação é a morte, o grande sacramento da jornada para o reino de Deus. Oremos pela serva de Deus Angélica que partiu e acendamos velas em sua memória, disse o bispo após ler orações e salmos. Que ela encontre o caminho para o reino da vida eterna, e que ela nos ajude, humildes servos de Deus, a partir desse será. Os aldeões tiveram apenas que acenar com a cabeça diante dessas belas palavras. As filhas inconsoláveis derramaram lágrimas, mas Mark apenas piscou os olhos. Em seus pensamentos, ele desejou que o funeral terminasse logo para que pudesse ficar sozinho. Então, ele se lembrou do velório e seu humor piorou imediatamente. A cidade inteira estava sussurrando que Mark havia levado Angélica para o túmulo antes da hora. Que ele podia bater nela e machucá-la, mas que ela tolerava tudo. Para o bem de seus filhos e para que ninguém no vilarejo pensasse mal deles. Havia uma razão para isso, Angélica e Marcos haviam crescido muito bem. Aqui, é claro, todo o crédito vai para a mãe, que, pelo bem de suas filhas, estava disposta a trabalhar do nascer ao pôr do sol. A profissão de Marcos é a de um tratorista muito procurado, o primeiro homem em todo o distrito, necessário tanto no inverno quanto no verão. Mas, com o passar dos anos, o amor deles esfriou, começaram os escândalos, as repreensões e as censuras mútuas. Uma vez por mês, o policial do distrito ia até eles, nada menos que isso. Mas tudo foi em vão, um homem adulto não pode mudar e não se refazer. Agora Mark, de pé com uma vela, culpava a si mesmo. Ele não havia lhe contado tudo, pensou o tratorista. Ele não havia se despedido de forma humana. Ele pensou que ela se recuperaria e se levantaria. Mas ela não se recuperou. Minha Angélica me deixou sozinho. O remorso tardio doía em sua alma, e ele não conseguia nem encontrar palavras para expressá-lo. Agora, ao olhar para a esposa no caixão, ele sentiu medo. E se ela agora soubesse todos os seus segredos? E se ela não lhe mostrasse o caminho, como o padre havia dito, mas se vingasse? O funeral ainda não havia terminado. Parecia que não apenas Mark estava cansado, mas também os outros moradores que vieram se despedir de Angélica. De repente, a porta da igreja se abriu e outro homem apareceu na entrada. Mark começou a olhar para ele, e o terror em sua alma ficou ainda mais forte. Em momentos como esse, temos o dever de nos manter unidos, disse o padre Jim. Angélica deixou um belo legado, 3 filhos que vinham orar por sua alma, um belo lar no qual a palavra de Deus era sempre lembrada. Em seu trabalho sincero, Angélica. O padre parou repentinamente no meio da frase, olhou para o convidado e fez o sinal da cruz. Sua memória era excelente, então ele se lembrou do homem para quem havia cantado há 32 anos. Mark cambaleou e caiu no chão em um desmaio. Sara estava chorando e histérica, com medo de ter enlouquecido. De repente, ela saiu pela porta gritando. Pelo menos 2 aldeões seguiram o exemplo, mas saíram silenciosamente, e o convidado, como se nada tivesse acontecido, aproximou-se do caixão, colocou um grande buquê de cravos no peito de Angélica e cruzou os braços. Ele suspirou. A Batiuska olhou de volta para o convidado e cruzou os braços novamente com um sinal. Mark acordou quando sentiu o cheiro de amônia e imediatamente começou a tossir.
Dylan se aproximou do hóspede misterioso e o olhou de frente. É ele, disse o morador com um sorriso. Definitivamente é ele. Não, o homem balançou a cabeça. Você me confundiu com outra pessoa. Vim para o funeral de meu amigo. Dylan ficou paralisado como se tivesse sido atingido por um trovão. É ele ou não é ele? O rosto era familiar, eles tinham ido pescar juntos quando eram crianças. Mas a confiança com que o homem descartou sua suposição foi desanimadora. Seria apenas uma visão? Apenas o padre Jim permaneceu alerta. Quando viu que Mark havia recuperado a consciência, ele acenou para os carregadores, que pegaram o caixão e o levaram para a van. Descobriu-se que o jovem Mark estava tão preocupado com a morte de Carlos quanto Angélica. Embora nunca tenha dito isso, ele gostava muito do jovem militar. Ele olhava para seu uniforme, seu porte e desejava ser como ele. Mas na família predominavam genes muito diferentes. O avô, o filho e o pai eram todos baixos, mas muito atarracados. Você acha que ele se afogou assim? Perguntou o futuro marido. Ele nadou como a sua baleia. Não sei, respondeu Angélica. Sinceramente, não sei. Imediatamente ela não gostou nem um pouco das palavras de Marcos. Ele parecia perder para Carlos em tudo. Ele diz o que pensa sem pensar. Não tem nenhuma educação. Ele briga com o pai e o avô, e uma vez os três brigaram. Ela nunca disse uma palavra gentil a ele, nunca lhe fez um elogio. Mas ela também tinha suas coisas boas. Em primeiro lugar, toda a família adorava trabalhar. De manhã à noite, eles estavam perdidos em algum lugar, mas havia dinheiro em casa e seus novos parentes viviam muito bem. Em segundo lugar, eles sabiam como fazer tudo e, o mais importante, adoravam tudo. O pai de Marca havia se tornado rico por todos os meios. E agora os três estavam discutindo mecânica de automóveis em seu incompreensível idioma masculino. Acho que Carlos não poderia ter se afogado, começou Mark novamente. Ele parecia não ter outros tópicos de conversa. Você sabe por quê? Não, respondeu Angelique. É impossível se afogar lá. Continuou Mark. O fundo é plano, não há obstáculos ou redemoinhos. E, a propósito, Carlos não bebe. Tenho certeza de que ele cuida de sua saúde. Ele disse isso como uma repreensão. Não era costume na família recusar bebidas alcoólicas. E, por alguma razão, eles bebiam vodka em um copo em vez de uma dose. Mas, na época, pareceu à moça que ela poderia reeducar seu futuro marido e mantê-lo longe do álcool. Tudo o que você precisa fazer é explicar a ele que a vodka não é boa para você. E se você já bebe, então só um pouco, não até cair no chão. Não beber, corrigiu Angélica e acrescentou significativamente, a propósito, não é um hábito tão ruim assim. Você se lembra de como ele era alto, não se lembra? Isso é porque ele não bebia nem fumava. É tarde demais para ele crescer, Angélica, riu o tratorista. Só se você crescer mais. Talvez ele tenha morrido? Disse Mark, abafando sua voz potente. Afogado? Não diga bobagens. Respondeu Angélica e corou. Seu noivo pensaria em uma coisa dessas. Não, por que ele pensaria? O tratorista não se acalmou. Você viu aqueles 3 rapazes do frigorífico? O senhor se refere aos rapazes? Perguntou a moça. Bem, eles vieram se despedir. Pessoas decentes, muito simpáticas. Para se despedir, sim, pessoas decentes, lamentou Mark. Afogado, eles o levaram embora, e o fim foi na água. Carlos sabia de algo, ele sabia. Estou lhe dizendo. Fui até aqueles 3 caras e disse, me dê um cigarro, e eles me recusaram de tal forma que foi constrangedor. Estou envergonhado, você pode imaginar em que termos eles disseram não? Angélica hesitou em assinar com Mark. Afinal, ele é mais jovem do que ela, rude e grosseiro. Mas ele é habilidoso.
Você não precisa pedir nada a ele fará tudo sozinho. Especialmente antes do casamento, ela não precisou lhe pedir 2 ou 3 vezes. A princípio, Angélica ficou incomodada com o fato de ela e Marcos terem começado a ter casos, mas depois percebeu que as moças do vilarejo olhavam com inveja. E ela imediatamente decidiu que o marido trator, e mesmo com seu próprio anexo, não é a pior opção. Apenas sua mãe parecia muito abatida. Normalmente, ela não conversava com os homens, cozinhava, limpava e alimentava os porcos. Uma mulher silenciosa e muda. Somente após o casamento, Angélica percebeu o outro lado da moeda. Você tem certeza de que precisa ir à cidade? Perguntou o sogro, com pena do próprio carro. Talvez você vá outra hora? Preciso fazer um check-up. Disse Angélica, já decentemente grávida. O que está no abdômen dói e puxa. Bem, vamos amanhã, respondeu o sogro. Mas ele também não estava indo a lugar nenhum amanhã. Marcos e sua família beberam de sua força e saúde. Ela deu à luz 3 meninas, colocou-as de pé, mas secou. E até agora ela não havia percebido que tudo dentro dela doía e às vezes explodia em chamas. Era desconfortável para ela não pedir ajuda a Marcos ou a seu pai. Depois de sua morte como uma piada, Carlos facilmente se separou de seu nome verdadeiro, sobrenome e passado. Afinal de contas, em essência, o que o ligava à sua cidade natal? Apenas Angélica, uma linda flor que crescia na lama. O Estado lhe deixou poucas opções em serviço ou amor. Aos 23 anos, a questão das prioridades nem sequer se colocava, vá muitas garotas por aí, e era improvável que ele recebesse ofertas tão tentadoras. Veja bem, disse o coronel Jacob, seu Juliavnik camarada. Há alguns cargos que são incompatíveis com a família. Mas você não vai se arrepender. Você terá um novo passaporte, um novo nome. Irá para o exterior como se estivesse indo para a casa de sua avó no campo. Nem todo mundo tem essa honra. Nem todo mundo. No 3º ano da escola militar, Carlos percebeu que, para conseguir alguma coisa no serviço militar, você precisa estar disposto a seguir qualquer ordem. Não faça perguntas, não procure desculpas, mas simplesmente faça a qualquer custo. Por isso, quando o coronel ordenou que ele morresse, Carlos aceitou com tranquilidade. Especialmente porque não era uma morte alegre. Era um passo simbólico, disse o chefão, e ele sabia como reclamar. Afinal de contas, quem vai morrer? Um órfão, um aldeão, um futuro agricultor coletivo e um bêbado fracassado. E quem vai nascer? Um oficial do exército soviético, o terror de um inimigo, um excelente oficial. E assim Carlos se tornou um espião. Ou melhor, espião, essa era a bela palavra pela qual os oficiais soviéticos eram chamados. Ele morreu não em júbilo, mas em fingimento. Em vez de Carlos, filho de camponeses, nasceu Jonathan, um descendente da nobreza, cujos pais e avós haviam perecido nos campos. Ele recebeu um novo passaporte e foi forçado a memorizar uma biografia que não existia de fato. E enquanto Charles estava aprendendo idiomas, compreendendo as sutilezas de sua nova profissão, algo terrível aconteceu, a URSS entrou em colapso. O exército soviético, em cujas fileiras ele ocuparia um lugar de responsabilidade, desapareceu. E, por algum tempo, o jovem oficial ficou em uma situação turbulenta. O que fazer agora? Como continuar vivendo? Um Kuliavnik de alto escalão veio em seu auxílio novamente. O problema é o seguinte, disse o coronel Jacob. Os Estados Unidos não vão a lugar algum. E os Estados Unidos vão se safar. Portanto, estude, Jonathan, prepare-se. E não tenha dúvidas de que você e eu serviremos bem a este país. Nós o faremos. Vocês ficarão orgulhosos. O oficial experiente estava certo. A atemporalidade durou 2 ou 3 anos, e durante esse tempo, Carlos aprendeu calmamente inglês e francês, aprendeu a aprender a respiração embaixo d'água por 4 minutos, a atirar com as 2 mãos e a ficar acordado por 2 dias. Em seguida, os Estados Unidos voltaram a se manifestar e o Estado renovado precisou novamente não de espiões, mas de batedores.
No fim das contas, os tempos ruins não só não atrapalharam sua carreira, como também a impulsionaram. O militar de ontem tornou-se um oficial diplomático, um funcionário responsável, sem graça e sem discrição. Mas isso era apenas parte de sua imagem. Em viagens intermináveis pela Europa e pela espionagem, ele realizava uma grande variedade de tarefas. Ele teve que atirar e se esconder de balas. Ele desempenhava inúmeros papéis, experimentando novas imagens e nomes, como disfarces. Carlos era bom em tudo e, o mais importante, não tinha um único fracasso. Ele já havia perdido a conta de quantas vidas havia vivido. Mas todo conto de fadas tem um final. O mesmo acontecia com Carlos. Ele percebeu que, depois de 50 anos, não lhe eram mais confiadas tarefas sérias. Tudo o que ele fazia era ter conversas intermináveis com agentes de influência, fontes e os tolos de sempre que poderiam lhe dar informações importantes. Ele escrevia relatórios que eram muito mais fáceis de enviar. E ele esperava e esperava por uma promoção, um novo posto e um alto cargo. Especialmente depois do aniversário de 55 anos de Charles Jonathan. Você foi convocado para ir a Washington, disseram-lhe na Embaixada da República Federal da Alemanha, onde ele havia trabalhado nos últimos 5 anos. E no relatório secreto havia outro registro: você deve se apresentar ao quartel-general dentro de 5 dias. O velho escoteiro então se sentiu indescritivelmente feliz. Sim, havia chegado a hora de se estabelecer em seu país natal. Talvez até mesmo formar uma família, e ele tinha que enfrentar sua velhice com alguém, não é mesmo? Aos 55 anos, Charles se sentia enérgico e cheio de vigor. Como era seu hábito quando jovem, ele não acumulava coisas, então todos os seus pertences após 5 anos na embaixada cabiam em 2 malas. Quando o avião aterrissou, Carlos de repente sentiu uma sensação de euforia. Para ele, parecia que agora era certo que conseguiria um cargo compatível com seus méritos. Talvez ele pudesse até ser eleito membro do parlamento. Ele chegou ao hotel, fez a barba e lavou o rosto, vestiu seu melhor terno e foi para a sede. Com certeza vão lhe dar o posto de general, sussurrou Carlos, cantando uma música que havia decorado no avião. Um escritório espaçoso, um motorista particular. Finalmente ele teria uma vida decente. Como ele estava errado. Carlos entrou na antiga igreja, que havia sido usada como depósito de munição e celeiro. Ele não pôde deixar de olhar. De um prédio feio, onde ele havia passado as últimas horas de sua vida passada, ela havia sido transformada em uma obra de arte. Agora as paredes estavam cobertas de pinturas e afrescos, havia ícones, altares e iconóstases por toda parte. Por toda parte, ouro e cheiro de incenso. Ao se aproximar do caixão, ele viu sua Angélica. É claro que, se ele a tivesse encontrado na rua, não a teria reconhecido. Seus cabelos estavam grisalhos, seu rosto enrugado e os cantos dos lábios caídos. Era como se, nos últimos anos de sua vida, ela tivesse ficado chateada o tempo todo. Quando ela se aproximou do caixão, o homem colocou em seu peito um buquê de cravos que havia trazido da cidade grande. De que tipo de flores ela gostava, Carlos pensou consigo mesmo. Ele realmente não sabia nada sobre ela. Tudo o que restou das lembranças de 30 anos atrás foi como eles nadavam nus no rio e depois se aqueciam com seu próprio calor. Como eles cozinhavam lagostins juntos. Escondendo seu primeiro amor de toda a aldeia. Carlos havia lhe prometido casamento 20 vezes, mas a havia traído. Seus pensamentos naqueles anos voaram para longe, além das fronteiras de sua aldeia e até mesmo do estado. Era ele, Carlos a ouviu sussurrar. Certamente era ele. Mas as lembranças e a visão de sua amada esposa no caixão o deixaram tão viciado que o homem parou de prestar atenção ao que estava acontecendo na igreja. A única coisa que o tirou de seu torpor foi um barulho alto quando um homem de aparência simples, vestindo um paletó, caiu no chão. Charles olhou para ele e Mark. Ele não havia mudado nada, exceto por uma pequena barba. Era ele, disse Carlos, como se estivesse meio dormindo. Outro homem estava apontando sem rodeios em sua direção. Seu rosto era familiar, mas ele não conseguia se lembrar de seu nome. Você me confundiu com outra pessoa,
Carlos sussurrou com raiva. Vim me despedir de alguém que conheço. É você? O homem não parava. Bem, diga-me, você? Comporte-se na igreja. Sibilou Carlos. Mostre um pouco de respeito pelos mortos. O padre Jim acenou com a cabeça. Carlos não o reconheceu, pois da última vez que o viram, ele era um homem jovem. Era como se o tempo o tivesse aumentado. Ele murmurou mais alguma coisa, acenou com a mão e os carregadores levaram o caixão para cima. E foi assim que seu primeiro e único amor foi enterrado rápida e secretamente. Os parentes acompanham o falecido, disse o padre. Se você não estiver se sentindo bem, pode descansar. Está ouvindo, Mark? Estou lhe dizendo para descansar, para se recuperar. Mas o viúvo inconsolável não deu atenção, embora estivesse ansioso para descansar e se recuperar um pouco. Olhando para Carlos novamente, Marcos também se aproximou do caixão e ajudou a carregá-lo. O hóspede teve a sensação de que toda a cidade o reconhecia. Que, há 32 anos, eles haviam interpretado o episódio da morte de forma inteligente demais. Mas Charles não sentia remorso por isso. Ele desejou ter colocado uma peruca ou um disfarce antes de ir para sua cidade natal. Mas a falta de disfarce fazia certo sentido, e ele queria se apresentar a Angelique como ele mesmo, como seu verdadeiro eu. Não era apenas sua morte que o perturbava, embora isso fosse difícil de aceitar. Não, ver seu primeiro amor havia sido um verdadeiro choque. Era como se alguém tivesse bebido a vida inteira dela e, em vez da beleza jovem da qual ele se lembrava, ela era uma mulher velha em um caixão. Carlos exalou amargamente. Agora ele voltaria para seu carro, ligaria o motor, ligaria a música e iria embora. Agora ele iria embora para sempre. Ele começaria uma nova vida, sua quinta ou sexta, ele havia perdido a conta. Ele ainda mantinha um porte orgulhoso do serviço militar, o que sem dúvida o ajudaria a se manter vivo e a não se perder. De repente, o velho batedor viu Angélica viva, jovem e bonita, e congelou. E sentiu o chão tremer sob seus pés, mas, com um esforço de vontade, ele se manteve firme. No quartel-general, ele não foi recebido de maneira condizente com um futuro general. O guarda na entrada verificou seus documentos longa e meticulosamente o fez preencher um formulário de autorização. Carlos sabia que aquilo era algum tipo de teste. Então, com um leve sorriso, ele cumpriu sem pudor todas as exigências. E até lhe fez uma saudação de despedida. O chefe da inteligência não tinha pressa em recebê-lo. Carlos esperou na recepção por 1 hora até que o inspetor saísse. Ele olhou para o batedor, que tinha acabado de voltar da Alemanha. Chegou a olhar para ele com certo desgosto. Onde está o chefe? Perguntou Carlos, em vez de cumprimentá-lo. O chefe está ocupado, respondeu o oficial de plantão. Ele me pediu para pedir desculpas por ele. Agora vá com os funcionários, eles estão esperando. O que você quer dizer com a equipe? O batedor exalou. Isso só podia significar uma coisa. O oficial de serviço encolheu os ombros. Quando Carlos deu um passo em direção à sala do chefe, um jovem militar bloqueou seu caminho. A equipe primeiro, repetiu ele. Eu já lhe disse, o chefe se desculpou, mas pediu para não ser incomodado. Ele está em uma reunião. Então, afinal de contas. Então, afinal, ninguém entrou, disse o batedor. Estou aqui parado há 1 hora. Chamada em conferência, respondeu o oficial de plantão sem nenhuma sombra de vergonha. Todos eles sabem mentir e não corar. Vá para o setor de pessoal, Jonathan. Caminhando pelo piso de mármore até o primeiro andar, o batedor de repente se sentiu com 55 anos de idade. Seu joelho esquerdo doía e ele se sentia tonto de indignação. Embora a última vez que Carlos tivesse estado na sede tivesse sido há mais de 5 anos, ele não teve dificuldade em encontrar o escritório certo. E quando entrou, teve a sensação de que a equipe já estava esperando por ele. O Estado agradece pelo seu serviço impecável, disse o jovem major sem preâmbulos ou saudações. Assinei uma ordem secreta para enviá-lo à aposentadoria com a patente de coronel.
Como veterano de serviço, você tem direito a escolher uma moradia de qualidade típica de consumidor em qualquer cidade dos Estados Unidos. Então, está demitido? O batedor sorriu amargamente. De forma alguma, camarada coronel, respondeu o oficial da equipe. Aposentado. Aqui, leia e assine. Mas eu só tenho 55 anos. Exclamou Carlos, aceitando os papéis. Posso fazer muito mais. A ordem de alistamento está assinada, repetiu o major, como se não o tivesse ouvido. Por favor, não demore muito para encontrar um lugar para morar. Levará tempo para redigir documentos, fazer reparos, garantir a segurança. E se eu fosse um professor? Carlos não se acalmaria. Ele criaria tantos espiões, uau! A ordem foi assinada, o major respondeu como se fosse um robô. Carlos ficou triste. O tenente-general perguntou por você. No escritório ao lado, ele teve que ouvir um longo sermão de que não estava demitido, mas apenas enviado para um merecido descanso. Mas assim que o Estado precisasse novamente dos serviços de Carlos Jonathan, ele teria que estar pronto para se apresentar ao escritório de alistamento militar mais próximo dentro de 3 dias. Obrigado por seu serviço, disse o tenente-general. Assine seu nome no trabalho de familiarização. De repente, Carlos quis voltar no tempo. Escolher outro destino, outra vida, onde ele teria um lar e uma família. Por algum tempo, após a morte fictícia, ele seguiu seu primeiro amor. Angélica não sofreu por muito tempo, casou-se rapidamente e teve filhos. E então a vida de espião arrastou Carlos tanto que ele se esqueceu de seu passado. Esqueceu o nome que recebeu ao nascer e muitas outras coisas. A demissão significava apenas uma coisa, uma velhice ignominiosa, mesmo que não fosse uma boa velhice. Ele nunca poderia viajar para o exterior, nem mesmo para o Egito ou a Turquia. E uma conversa franca com um companheiro de bebida poderia levá-lo para a cadeia pelo resto da vida. Enquanto você está no serviço militar, o coronel Jacob, seu amigo e Juliavnik, havia dito anos atrás, você é essencial. Quando você sai do serviço militar, você está acabado. Ele se lembrava dos últimos dias do experiente oficial e jamais gostaria de repeti-los. Jacob se estabeleceu na casa de campo, onde começou a cultivar pepinos e tomates, mas depois se voltou para a garrafa. Ao contrário de Charles Jonathan, o coronel gostava de beber. Ele foi enterrado com honras, mas quem se importava? Não, Charles não morreria, ele iria para sua cidade natal e tentaria recuperar o tempo perdido. O padre Jim fez mais uma oração para afastar a névoa e o medo. Mas ele não conseguia se livrar da sensação de que um homem morto tinha ido ao seu funeral naquela manhã. Batiuska acreditava sinceramente no que estava ensinando aos outros. Existe um céu acima e um inferno abaixo, um limbo e um purgatório. Mas ela nunca havia pensado que os mortos também pudessem envelhecer. Deus Todo-Poderoso! Sussurrou o padre. Dê-me a força espiritual para ver. 32 anos atrás, quando ele estava apenas começando sua carreira espiritual, 3 homens se aproximaram dele. Um deles mostrou um vislumbre de sua carteira de identidade, mas o padre não conseguiu ver seu nome ou cargo. Eles lhe pediram para conduzir o funeral de um colega de trabalho que havia se afogado no rio. Padre, só se o senhor puder, o serviço mais curto, disse um deles. Ainda temos um longo caminho a percorrer, temos medo de não conseguirmos trazer nosso companheiro de volta. Deveríamos enterrá-lo em sua aldeia natal, disse Jim. Isso não é permitido, respondeu o militar. Ele era de fala mansa e tinha um jeito fácil, mesmo quando falava frases burocráticas. Se o senhor não se importar, traremos o morto para cá. Como pessoas tão respeitáveis poderiam se recusar, sorriu o padre Jim. Se Deus deu vida, ele pode chamá-lo a qualquer momento. Às vezes era impossível entender o plano de Deus. Ele levou os velhos, os jovens e até mesmo as crianças. É sempre difícil enterrá-los. Naquele dia, ele não rejeitou convidados estranhos, mas celebrou um dos primeiros ritos de despedida de sua carreira espiritual, embora muito breve. Ele acendeu as velas e defumou o incensário.
Na escuridão da igreja, às vezes lhe parecia que o homem morto respirava. O padre Jim ainda era jovem e impressionável naquela época. Mais de 30 anos haviam se passado, e hoje ele tinha a sensação de que o morto tinha ido ao funeral de Angélica. A mulher trabalhadora e voltada para a família era muito do agrado de seu pai. Ela nunca perdia um único culto, sabia as orações de cor e nunca deixava de ajudar para a glória de Deus. Embora não quisesse admitir isso para si mesmo, ele estava acostumado a ver os mortos. Ele tinha uma peculiaridade, uma memória extremamente boa para rostos. Se visse uma pessoa uma vez, sempre se lembraria dela, e foi por isso que o homem com um ramo de cravos que entrou na igreja fez com que o padre Jim se lembrasse dos eventos de 30 anos atrás. Era ele ou não era ele? A suspeita aumentou com a estranha reação de Mark, que desmaiou, e de alguns dos outros residentes. Ele poderia estar cantando para um homem vivo? Não, não podia ser. Tinha de ser um teste de fé. Batiuska já tinha ouvido falar de tal coisa antes, mas não acreditou na época. Assim, ela decidiu não ir para a cama até que tivesse afastado a visão e recebido força espiritual suficiente de Deus. Pela manhã, meu pai foi informado de que o hóspede havia desaparecido misteriosamente sem deixar vestígios, levando consigo a alma de outra pessoa. A névoa que se formou no frescor da igreja passou rapidamente. Não era Angélica, mas sua filha. Foi por causa dela que Charles não pôde deixar a aldeia como havia planejado. De repente, ele queria conhecer a garota, conversar com ela. Felizmente, no vilarejo, no dia do funeral, todo mundo se torna pelo menos um parente distante. Assim, Carlos tinha o direito legal de entrar na casa de Angélica e até mesmo de se sentar à mesma mesa. Mas agora algo não o deixava ir embora. Além disso, ele era um homem livre em todos os sentidos da palavra. Ele podia até dizer que não havia morrido de fato há 32 anos. Com suas memórias, ele poderia escrever não um livro, mas uma biblioteca inteira. Se algumas das histórias de sua vida fossem tornadas públicas, sem dúvida diriam a seu respeito: "É aqui que está o drama de Hollywood", mas o ex-espião não queria fama. E a maioria das histórias que poderiam estar à altura dos sucessos de bilheteria de Hollywood, ele esqueceria de bom grado. Ele as deixou no passado. Seus pés o levaram até a casa, dela não se parecia em nada com a casa de sua juventude. O tratorista havia revestido, colocado uma antena parabólica, construído uma enorme garagem e reformado muitas outras coisas. "Você veio para o velório?" perguntou um morador local, sorrindo para o estranho. Ele estava sem alguns dentes da frente. "Sim", assentiu Carlos. "Por que não nos aquecemos?" ofereceu o homem e estendeu a garrafa atrás de suas costas. "Um pequeno brinde para nos conhecermos melhor?" "Eu não bebo", respondeu o velho escoteiro. "Então por que você veio ao velório?" O aldeão ficou surpreso e entrou na casa, o sorriso desapareceu de seus lábios. No velório do vilarejo, os convidados se esquecem rapidamente do motivo pelo qual se reuniram. Aqui e agora os moradores podiam brincar e rir, compartilhando anedotas de suas vidas. Somente Mark não tinha rosto. Ele se sentou na cabeceira da mesa e olhou fixamente para a frente. Quando viu Carlos, ele se animou. Eles até deixaram um ao outro sair daquele carro para se despedir de um homem. "Entre, Carlos", disse ele, virando-se para o convidado. "Sente-se." Embora o proprietário bêbado estivesse feliz por ter um hóspede, os outros moradores que ainda se lembravam do homem afogado ficaram em silêncio. Sarah, que também havia bebido um pouco, conseguiu controlar suas emoções dessa vez. Ela estava um pouco envergonhada de seu comportamento na igreja, de onde havia saído correndo aos gritos e berros. Quando olhou novamente para o rosto do convidado, duvidou que fosse realmente Carlos. "Estou lhe dizendo", Sarah sussurrou para suas amigas, que também eram mulheres mais velhas. "Uma vez a cada 30 anos, as sereias libertam um homem que está se afogando. Para aproximá-lo das pessoas que elas amam, para fazê-lo dizer alguma coisa, então elas o libertam." A cópia de Angélica estava sentada não muito longe de seu pai. Carlos se aproximou dela, apertou sua mão no estilo europeu e disse: "Minhas mais sinceras condolências.
O mundo está um pouco pior sem a Angélica. Obrigada, respondeu Júlia, enxugando uma lágrima. Sente-se, sente-se. Agora a Nora vai colocar seu aparelho. Vê-a-cia, disse Mark sem cerimônia, mal conseguindo mexer a língua. Você. Por que você veio aqui? Cara, você está bêbado, disse o batedor em tom de despedida. Você me confundiu com outra pessoa. Mas. Sinto muito por sua perda. É um choque perder uma esposa assim. Outra moça, aparentemente a outra filha de Angélica, colocou um prato na frente de Carlos Jonathan, colocou um garfo e uma faca. O ex-escoteiro olhou para a mesa e se sentiu triste. É assim que eles vivem, ele pensou. Você vai se confundir, droga. O tratorista sorriu bêbado. É isso que eu penso, Carlos. Que tanto os vivos quanto os mortos podem olhar um para o outro, ficar perto um do outro. Não pense que sou um caipira bêbado. Eu estava assistindo à TV. Eles estavam falando sobre isso. Carlos ficou quieto e não disse nada. Ele queria falar com Júlia, uma cópia de Angélica. Os outros moradores não deram atenção ao misterioso visitante. Você, Carlos, você, Marcos repetiu novamente e tomou outro gole de uma vodka simplesmente enorme. Se quiser, posso lhe mostrar meu passaporte, disse Carlos por algum motivo e, sem esperar resposta, tirou um documento do bolso do paletó. Aqui, veja. Meu nome é Jonathan, e meu sobrenome é ainda mais estranho. Marcos olhou fixamente para o documento, mas não havia como mudar de ideia. O homem que se chamava Jonatas era tão alto quanto Carlos. E sua voz era forte, autoritária. Marcos queria dizer outra coisa e perguntar aos mortos-vivos, mas sua força o abandonou. Recostando-se em sua cadeira, ele caiu em um sono de embriaguez e roncou. Perdoe meu pai, disse a jovem, corando. Júlia já estava envergonhada por ter persuadido o homem bonito que tinha ido ao funeral com um buquê de flores a se juntar a ela em sua mesa. Ele não pode beber. Mesmo que ela o ame e respeite. Tudo bem, Carlos acenou com a mão. Muitas vezes sou confundido com outra pessoa. É apenas a minha aparência. O que ele pode fazer? Um homem com problemas. Todo mundo se salva o melhor que pode. Acho que não podemos julgá-lo. A jovem estava revitalizada. Por um lado, havia algo nesse homem. Por outro lado, ele era tão diferente dos homens que ela havia conhecido. Se o hóspede de nome bonito, Jonathan, tivesse dito que era alemão ou inglês, ela teria acreditado nele. Ela achava que era assim que os estrangeiros deveriam ser. Você conhecia bem a minha mãe? Perguntou Júlia. Eu a conhecia bem, Jonathan, Carlos acenou com a cabeça. Quantos anos você tem, linda? Júlia corou por algum motivo. Ela queria saber onde sua mãe poderia ter conhecido esse estranho, mas agora tinha que responder à pergunta dele. 30 anos, ela respondeu. A idade é assim, não é mais juventude. Como dizem, é hora de ter seus próprios filhos. Mas eu ainda trabalho com os filhos de outras pessoas. A idade é apenas um número, disse Jonathan. Não é o que está escrito em seu passaporte que importa, é o que está em sua alma. Júlia ficou ouvindo. O homem falava tão bem, tão lindamente, que ela teve que acreditar nele. Ela queria conversar mais com ele, mas de repente ouviu um grito na esteira. Imediatamente após deixar a reserva, Charles caiu no desânimo. Ele havia se acostumado tanto com a vida na Europa que havia deixado de perceber as inúmeras alegrias que a preenchiam. Agora ele ansiava por um passeio pelas Champs-Élysées em Paris ou por uma xícara de café em um café ao ar livre em Viena. Ir a uma estação de esqui nos Alpes. Dirigir um Mercedes na Autobahn alemã. Ou ir à Hungria para tomar banho em fontes naturais. Oh! O que mais há para fazer na Europa? Todos esses momentos agradáveis que eu não havia apreciado até agora. E agora ele se arrependia deles, sentindo uma espécie de dor fantasma. Ele havia desenvolvido um estranho hábito de falar consigo mesmo.
Era como se estivesse dando uma entrevista interminável a um jornalista. O exército tem um propósito, servir a pátria, disse Carlos, convencendo seu interlocutor invisível. É um apoio, um núcleo espiritual e uma esposa. Não é sem razão que Aristóteles acreditava que, em um estado ideal, um soldado não pode ter uma família e filhos. Afinal de contas, se algo acontecer, quem o soldado deve salvar antes de tudo? A si mesmo. Seu país, sua terra natal, sua região? Se o interlocutor invisível não contestou seus argumentos, no fundo de seu coração Carlos percebeu que, antes de tudo, estava convencendo a si mesmo. Sim, ele estava pronto para defender sua terra natal em caso de qualquer coisa. Mas, no momento, ele queria muito ir a Madrid, admirar a arquitetura e a natureza locais, ir ao Jardim de Gaudí. Ir a Florença e passar a noite em um hotel caro. Saborear bolos frescos em minha padaria favorita em Berlim. Eu amo os Estados Unidos, Carlos repetia para si mesmo. Os Estados Unidos são minha terra natal, meu berço, minha musa. Foi aqui que passei meus primeiros anos, onde fui educado, onde recebi uma educação brilhante. Para mim, a Europa é apenas uma saída e um campo de batalha interminável para as mentes e os corações de seu povo. Um lugar onde é agradável e confortável viver. Se eu quisesse ficar lá, não poderia? Fácil. Eu simplesmente não teria obedecido à ordem de voltar. Eu não existo nem no papel. No papel, estou morto há mais de 30 anos. Mas Carlos sabia que eu não poderia ir para o exterior, muito menos para a União Europeia. Ele sabia demais sobre o serviço do qual havia sido demitido de forma tão precipitada. Cruzar a fronteira só era permitido com a autorização por escrito do antigo chefe. Formalmente, para fins turísticos ou outros, e o pedido tinha de ser apresentado no máximo 5 dias antes do dia da viagem. Mas Carlos sabia muito bem que ninguém assinaria e o liberaria. Seus antigos colegas, ao contrário do interlocutor invisível, jamais aceitariam seus argumentos. O próprio chefe não o deixaria nem mesmo entrar para compartilhar essa tristeza com ele. A saudade se instalou na alma do ex-explorador, que ele decidiu preencher com uma viagem ao vilarejo para encontrar sua antiga mulher favorita. Agora ele precisava conhecer sua terra natal e construir uma vida simples lá. Depois de tantos anos na inteligência, ele não podia ir para o local assim, sem preparação. Por isso, escreveu para um camarada que ainda estava trabalhando e pediu que ele procurasse Angélica. A triste notícia da morte dela o surpreendeu na estrada. Carlos não mudou sua rota, apenas parou em uma cidade grande para comprar flores. Ele não queria dar a Angélica uma coroa de flores fúnebre no dia de seu último encontro. Agora, sentado no velório, Carlos não sentia os olhares de seus compatriotas. Como batedor profissional, ele sabia como enganar sem corar. Ele havia sido questionado muitas vezes, tanto por amigos quanto por estranhos, e a alguns metros de distância de Júlia e Carlos, a discussão sobre fantasmas continuava. A esposa de Dylan, Nora, é uma estranha na cidade de Lexington. Ela não tinha visto Carlos antes de seu misterioso afogamento, mas as palavras de sua nêmesis estavam começando a irritá-la. Sarah estava sempre inventando histórias, e algumas delas estavam longe de ser inofensivas. Assim, uma vez ela espalhou um boato de que havia visto Dylan com outra mulher em seus braços. Naquele dia, quando ele estava em casa com sua esposa, ou seja, com Nora, preparando maçãs para o inverno. Desde aquele dia, ele guardava rancor de seu amigo juramentado. Ele se irritou com o fato de Aldean não ter conseguido se conter e ter começado a gritar no meio da igreja. É isso que as pessoas decentes fazem? Você está falando bobagem, Sarah. E o carro dele, e o paletó dele, lamentou Nora, ouvindo outra bobagem sobre fantasmas. Veja, ele é um Julianial. Mas ele não come. Disse Sarah, cáustica. E ele não come, e ele não bebe. Ele pelo menos tomaria uma dose e beberia, em homenagem a Angélica, nossa. Os fantasmas têm carros como esse? Nora seguiu-o. Você viu o jipe em que ele veio? Os fantasmas não precisam de carros, eles podem voar? Sarah começou a duvidar que o estranho misterioso fosse Carlos.
Sim, ele é parecido, olhos, testa, cabelo. Mas ele parece um pouco diferente, e parece ser mais alto. Ainda assim, não era de sua natureza admitir que estava errada. Agora ela tinha que convencer não apenas o Min, com seu eterno ceticismo, mas também a si mesma. E assim ela teve uma ideia que Sarah, bêbada, achou brilhante. Val a SSSSSSSSSSSS. Ela gritou de repente com uma voz selvagem. Ah, ele se virou. Eu disse que era ele. Você me dá nojo. Nora gritou de volta. Você não pode não gritar em um dia como hoje? Você não pode trancar sua cabine? Uma cabana. Sarah se levantou fingindo indignação. Então foi você quem me chamou de cachorro? Nora também se levantou, e as mulheres de repente se chocaram, começaram a brigar, derrubando bancos e cadeiras. Elas se chocaram contra a mesa, pratos e garrafas sacudiram, mas elas se mantiveram de pé. O barulho acordou Marcos, que olhou para as mulheres brigando com um ar confuso e imediatamente desmaiou novamente. Carlos, absorto em sua conversa com Júlia, não percebeu o início da discussão. Marcos, me desculpe, gritou Dylan, afastando as mulheres. Outras pessoas correram para ajudá-las e se esforçaram para acalmar as mulheres que estavam brigando. Bem, é isso, já tivemos nosso funeral. É hora de fazer as honras. Nora se alegrou, e no calor da briga, ela conseguiu dar um sonoro tapa na amiga. Na melhor das hipóteses, o tapa incharia sua bochecha. Como se não fosse nada, os convidados começaram a se dispersar. Todos se aproximaram das filhas de Angélica e voltaram para oferecer suas condolências. Somente Sarah, com um enorme olho roxo, foi embora sem se despedir. Bem, e disse Carlos, quando o fluxo de condolências havia se esgotado. E eu vou embora. Para onde? Disse Júlia com medo. Veja, isso é constrangedor. A primeira vez que um homem decente veio à cidade, e depois isso. O pai bebeu demais, as mulheres brigaram. Pelo menos, tem alguma comida para a viagem. Você não tocou na comida. Eu não estou com fome. Escute, você é casada? Perguntou Carlos de repente. Ah, ela respondeu e acenou com a mão. Não pergunte. Não sou casada nem divorciada. Eu tinha um marido, mas ele se mudou. Por que você não se junta a nós para tomar um drink? Não posso, estou dirigindo, respondeu o explorador. Além disso, eu ia embora dirigindo. Mas tome um drink comigo e fique, disse a garota e sorriu. Vamos arrumar uma cama para você na casa de banho. Você pode tomar um banho de vapor. Disse Carlos, meu pai não vai xingar? Quem vai perguntar a ele? Júlia sorriu. Não me olhe assim, eu não bebo. Eu só sinto pena da minha mãe. É uma pena, concordou Carlos. Ela ainda é jovem. Você conhecia bem minha mãe? Perguntou a jovem. Júlia tinha muito medo de repetir a vida de sua mãe. Assim que terminou o ensino médio, foi para a universidade e, de lá, para a faculdade de formação de professores. Mas trabalhar com crianças não era fácil. Quando sua mãe ficou doente, Júlia voltou para sua terra natal sem pensar duas vezes. Fazia muito tempo que ela não conhecia um homem, especialmente um bonito. Ela nem se importou com o fato de o hóspede ser mais velho. Parecia que ele havia chegado ao vilarejo por acaso. Por que você não fica esta noite? Perguntou Júlia timidamente. Tenho uma ideia melhor, respondeu Carlos e sorriu. Jonathan escolheu Nova York como o local de seu honroso exílio. Foi nessa cidade que ele começou sua carreira de espionagem ou diplomacia, como preferir. O oficial militar aposentado recebeu um belo apartamento de um quarto com uma vista magnífica do Golfo da Finlândia. 19º andar, dessa altura, Nova York é muito bonita. Agora ele estava de pé novamente às 6 horas da manhã, correndo ao longo do calçadão, trabalhando com as catracas. Ele encontrou um emprego, mas não um empoeirado, e conseguiu um emprego como consultor em uma grande organização comercial.
Conhecedor de vários idiomas estrangeiros, ele escrevia relatórios regularmente e mantinha conversas por vídeo com alemães, franceses e italianos. Todos eles se sentiam atraídos por Nova York, todos queriam fazer negócios com os Estados Unidos. Era isso que eu estava pensando, disse Jonathan em voz alta. O destino de nossa pátria é único. Dizem que os Estados Unidos devem ser um mau exemplo para o mundo. Bem, eu não sei. Para ser sincero, nunca pensei sobre isso, respondeu sua nova companheira. Ela se adequava bem ao papel de interlocutor invisível, concordava com tudo e nunca discutia. Julia gostava de Nova York. Ela também gostava de seu novo homem, que, apesar da idade, demonstrava um incrível entusiasmo pela vida e aproveitava cada novo dia. Ele a levava a exposições, ao balé e ao teatro, dava-lhe presentes maravilhosos. E lhe contava inúmeras histórias. Encontrar trabalho em um lugar novo não foi fácil. Felizmente, Jonathan me deu alguns bons conselhos. Ele me disse para não ir para a escola ou universidade, e tentou ele mesmo em uma escola particular. É claro que tive de estudar para me encaixar na nova equipe. Mas o trabalho era muito mais fácil do que na escola. Eu tinha no máximo 8 alunos, e as aulas começavam à tarde. Muitas vezes eu trabalhava diretamente de casa, o que era chamado de trabalho remoto. Ao contrário da escola, os alunos nunca tentavam interromper a aula. Eles perguntavam e perguntavam, tentando tirar o máximo proveito da aula. É agradável aqui, Julia sussurrou ao acordar de manhã. E é legal com você. Você está exagerando, Jonathan sorriu de volta. Tudo está exatamente como deveria estar. Nós apenas nos acostumamos com as coisas ruins. Nós nos acostumamos com café ruim, com telhados com goteiras. O normal é o prazer. No início, o pai da jovem continuava ligando para ela e exigindo que voltasse. Ele gritava ao telefone com uma voz embriagada que, como sua mãe havia morrido, Julia tinha que cuidar da casa. Que ela não tinha tempo para cozinhar, lavar a roupa ou limpar. Jonathan era compreensivo com esses telefonemas e não interferia na conversa. O que você acha? Perguntou Julia. Eu deveria voltar para o meu pai. Lembre-se, minha querida, respondeu Jonathan. Uma mulher de verdade não deve nada a ninguém. Além disso, você pode decidir seu próprio caminho na vida. Esse é um direito seu. O ex-oficial de inteligência gostava da vida tranquila de um aposentado militar e estava até começando a apreciá-la. Ele percebeu que, durante todos esses anos, estava se sentindo ansioso. Ele tinha medo de ser descoberto, de ser mandado para a prisão ou morto, mas agora se sentia calmo. Julia era uma cópia de Angélica, e não apenas na aparência, mas também na conversa. Assim, ele decidiu não repetir os erros de sua juventude e não prometer nada à sua nova esposa. Que tudo ficasse como estava, disse a si mesmo com um sorriso. Eu não vou morrer. O que você quer dizer com isso? Perguntou Julia. Você entenderá mais tarde. A vida em Nova York era suportável. Aos poucos, Jonathan passou a aceitar a ideia de que nunca mais precisaria deixar os Estados Unidos. Afinal de contas, era possível viver aqui também. Cerca de 6 meses depois de se aposentar, ele se acostumou com o fato de que um pacote de café caro poderia conter um licor nojento ou que a salsicha italiana era vendida como um substituto não comestível. As coisas boas têm um lado negativo, você se acostuma com elas rapidamente, diz Jonathan. As pessoas que mais não gostam delas são aquelas que têm grandes expectativas em relação à vida. Se você não esperar nada, nunca se decepcionará. O que você quer dizer com isso? Perguntou Julia. Ela sempre tentava perguntar ao homem sobre seu passado, para desvendar seus segredos. Diga-me, você tem uma família? Talvez filhos adultos? Não, ele respondeu. Eu só tenho você. E o resto não importa, Julia. Viver com uma mulher jovem definitivamente fez bem ao ex-espião. Ele entrou em forma, comprou roupas da moda e parecia muito mais jovem do que era.
Jonathan havia esquecido completamente seu nome verdadeiro e acreditava que a vida poderia recomeçar. Mesmo aos 50 anos. Mas a harmonia de sempre foi quebrada em um único dia. Logo pela manhã, ele decidiu ir às compras e comprar algo especial. Para surpreender Julia. Tinha de ser algo reconhecível e memorável. Ela escolheu com calma, consultou os consultores. Afinal de contas, toda mulher deseja um presente assim apenas uma vez na vida. Jonathan já se sentia pronto para esse passo decisivo. Ao entrar em seu apartamento, ele abriu a boca para pronunciar as palavras. Mas hesitou. Meu amor, disse Julia com medo. Ela estava pálida, como se tivesse visto um fantasma. Você recebeu uma ligação. Você recebeu uma ligação. Uma ligação? Jonathan perguntou novamente. Ele não entendia o que a havia assustado tanto. Era uma ligação. Espere, estou com meu telefone. O ex-explorador procurou em seus bolsos. Todos eles têm o mesmo celular. Embora. Sim, assentiu a garota. Para este celular, e ela apontou para o armário, onde havia um dispositivo de comunicação com a sede. Jonathan suspirou. Julia não era uma mulher curiosa. Se ela abrisse o armário, nunca perguntaria sobre seu conteúdo. Havia um simples telefone vermelho com um fio e um único botão. Ela nunca havia imaginado que a relíquia ganharia vida. Para ela, parecia ser apenas um enfeite. Então eles ligaram. Sobre o que eles conversaram? Ele perguntou. Eu escrevi, ela sussurrou. Sinto muito, Jonathan. Por favor, me perdoe. Antes de sua designação e partida para Berlim, 6 anos antes, Charles havia decidido visitar o coronel Jacob. Ele havia se aposentado e vivia seus dias na casa de campo. Sozinho, sem sua esposa e filhos, mas com um drink de vodka na mesa. Nos anos em que Charles não visitou seu camarada Kuliavnik, sua dacha havia se deteriorado. O próprio coronel também havia se deteriorado, andava mancando com as 2 pernas, engordou muito e parou de se barbear. Oh, meu bom amigo! Jacob ficou feliz em vê-lo e tossiu. Entre e tome um drink. Não, eu só vim, disse Charles. Para ver você. Não quero um drink, camarada coronel. Ainda não está bebendo, disse o coronel aposentado, em tom de reprovação. Lembre-se, um oficial soviético em julho deve saber como beber e não ficar bêbado. Porque olhar para o mundo sóbrio é um prazer duvidoso. Juliavnik morava em um charmoso condomínio fechado próximo a uma floresta de pinheiros centenários, não muito longe do rio. Carlos ofereceu ao aposentado um passeio pela vizinhança, para admirar a paisagem. Mas ele reagiu como se o companheiro estivesse sugerindo que ele traísse sua terra natal. Estou bem sentado aqui, respondeu ele de forma ríspida e grosseira. Vá para outro lugar. Aqui nós derreteremos a sauna e eles nos trarão conhaque da cidade. Se você não quer ir para a floresta, vamos pescar, disse Carlos. Vamos pegar o barco, vamos velejar. Não podemos ficar sentados aqui. Podemos, sim, sorriu o coronel. Vocês podem ficar sentados em um lugar sem nenhum problema. Quando se aposentar, você entenderá. As portas da frente estavam tortas, o telhado tinha goteiras. O soldado aposentado havia colocado baterias em 2 lugares para coletar água. Mas a televisão de sua casa funcionava sem parar. E a calefação ainda estava ligada, apesar do calor do outro lado da janela. Vamos pelo menos cozinhar um pouco de carne, sugeriu Carlos. É chato ficar sentado em frente à TV desse jeito. Não é chato, você é tão chato. Mas a carne está boa, Jacob concordou. Fica ótima com vodka. Quando o escoteiro começou a cozinhar, seu passatempo favorito, seu coração ficou um pouco aliviado. Era triste ver seu companheiro reduzido a um destroço, ou será que Charles não percebeu? Do lado de fora da casa havia um enorme gazebo que não era limpo há anos. Há alguma escova nesta casa? Perguntou o batedor.
Pelo menos limpe a churrasqueira e o banco. Jacob acenou com a mão. Nós manteremos este lugar limpo. De qualquer forma, Carlos encontrou uma escova de aço, uma vassoura e um limpador no galpão do coronel e fez uma boa limpeza na área da churrasqueira. Tirou as cinzas da grelha, limpou a fuligem, lavou os espetos. Ele adorava cozinhar carne com carvão, havia algo de filosófico no processo. Quando o fogo estava alto o suficiente, ele colocou o espeto e imediatamente ouviu um chiado apoteótico. Você é um ótimo cozinheiro, disse Jacob, aparecendo do nada. Eu odeio cozinhar. Eles me trazem tudo, bebidas e aperitivos. Por que está sentado aqui sozinho? Perguntou Carlos. Você poderia ir para Washington e fugir. Você também deveria consultar um médico. Sim, todos eles me abandonaram, acenou Juliavnik com a mão. Não quero ir ao médico. É deprimente. Não, está tudo bem. É por isso que entrei para os escoteiros? O coronel me perguntou. Eu realmente queria conhecer o mundo. Todos aqueles países capitalistas que me assustavam quando era criança. Já havia o suficiente. Agora posso ficar em casa e descansar. Carlos ficou em silêncio. Lembrou-se de si mesmo, um jovem oficial que se recusará a revelar seu próprio nome e sobrenome. Então, ele teria ido a qualquer lugar para sair de sua cidade natal. A vida no oeste decadente era apenas um bom bônus. Charles nem se lembrava de ter saído da casa do coronel naquela noite, de como a visita tinha sido desagradável. Sua memória havia simplesmente apagado essas lembranças, especialmente quando a paisagem do outro lado da janela mudou e ele se viu na Alemanha. E o coronel não durou muito tempo. Depois de 2 derrames e total solidão, Jacob morreu no hospital do departamento. Charles não compareceu ao funeral, mas não queria. Uma ligação para o quartel-general é sempre emocionante. Se quiserem criticar ou punir, os chefões virão pessoalmente, sem avisar. Mas se eles o chamaram para casa, significa que é algo bom. Ou um novo posto, ou um prêmio estadual, ou uma promoção. Jonathan percebeu que eles o haviam descartado cedo demais. Deve haver alguma circunstância que ele não conhecia. O mais provável é que estivessem abrindo caminho para os jovens. Havia um número suficiente deles, e eles não estavam prontos para viver de acordo com os cânones da inteligência. Eles não estavam apenas fundando famílias, o que ainda é perdoável, mas também contas de mídia social, exibindo fotos, fazendo negócios. Será que eles tinham tempo para trabalhar? O telefonema foi como um bálsamo para a alma. As portas da garagem do departamento se abriram e se as placas de seu carro estavam no banco de dados, então eles estavam esperando por Jonathan. Sim, ele ainda podia trabalhar. Ele poderia assumir uma missão complicada e perigosa se confiassem nele. Ele estacionou o carro e pegou o elevador até a guarita. Agora o guarda, quando o viu, ficou em posição de sentido, saudando o batedor aposentado. Jonathan acenou preguiçosamente com a cabeça em sinal de satisfação. Vá para o primeiro andar, disse a sentinela servilmente. Eles já estão esperando por você lá, camarada coronel. Obrigado, respondeu o batedor. Devo acompanhá-lo, camarada coronel? Não, eu sei o caminho. À vontade, soldado. Seu humor melhorou um pouco. O quartel-general ainda era impressionante por seu luxo simples, mas elegante. Granito e mármore nas paredes, parquet de carvalho no chão, dourado e pátina por toda parte. O joelho de Jonathan havia parado de doer desde que ele começou a praticar esportes, e pela manhã, ele se sentia forte e cheio de energia novamente. Ele mesmo. Sorrindo discretamente, como sempre. Todas as portas estavam abertas e a recepção estava vazia. Isso significava que a conversa era muito importante e nenhum deputado. Que ninguém ouviria seu conteúdo, nem mesmo ele próprio. Saudações, disse o chefe, acenando para as poltronas estofadas em cetim macio. Sente-se, minha querida. Reservei 1 hora inteira para você. Assim, poderemos discutir tudo em detalhes. Obrigado, respondeu Jonathan, sentando-se.
Ele poderia ter lembrado seu chefe da ofensa de 6 meses atrás, quando ele nem sequer o havia deixado entrar pela porta. Mas ele decidiu não dizer nada. Acima de tudo, os olheiros sabem como esconder suas emoções, ocultando-as por trás de uma máscara de interesse ou indiferença. O vento mudou, o chefe começou de longe. E os jovens talentos, nos quais você deixou seus desenvolvimentos, não conseguiram lidar com suas correntes. Os jovens talentos demonstraram total incompetência e, em alguns lugares, sabotagem, analfabetismo que beira a traição. Uau, acenou o espião, quem poderia imaginar? Imagine, e o general exalou ruidosamente. Um herói tão jovem, um jovem tão inteligente, caramba, tragam todos eles. Todos eles. Gritou o chefe. E onde ele o desclassificou? Eles enviaram 15 pessoas. O chefão tinha o hábito de chamar a Alemanha por um nome que há muito tempo havia afundado no verão. E o mapa na parede do chefe refletia mais o desejo do que a realidade. O que você quer que eu faça? Perguntou Jonathan inocentemente. A pátria está em perigo. Gritou o chefe. A pátria precisa de você, Jonatas. Você precisa assumir uma de nossas áreas mais importantes. Temos que reconstruir a agência. Faça novas conexões, mas com cuidado e cautela. Você será observado não só do solo, mas também do espaço. Os satélites civis têm servido aos militares há anos. Você sabia disso? Você é o único que pode fazer isso. Camarada general, disse Jonathan. Estou pronto, mas só com uma condição. Veja, quando me aposentei, eu me estabeleci em Nova York. Vamos mudar tudo, interrompeu o general. Um cachorro, um gato, um peixe de aquário ou um canário. Qualquer coisa, decoração de interiores. Embora você mesmo perceba que não precisa se acostumar com coisas boas. Não se trata de coisas, suspirou Jonathan. Quero que minha esposa venha comigo. Uma pessoa viva. Uma mulher? Perguntou o chefe com desprezo. Não, coronel, isso é impossível. Você gastaria toda a sua energia com ela. Já pensou na segurança? Você encontrará uma mulher no campo. Você se lembra da regra de ouro dos batedores, não se lembra? Nunca saia mais de 2 vezes. Caso contrário, você se apaixonará. E você não deve amar uma mulher, deve amar seu país. Jonathan ficou em silêncio. Mais uma vez, seu país estava lhe dando uma ordem, mas ele estava pronto para cumpri-la? Estava pronto para sacrificar outra vida? Essa seria a sua última. Afinal de contas, em breve ele teria 56 anos e não teria outra chance de amar. Por outro lado, o chefão, o peso pesado da inteligência, oferece a ele o início de um novo e importante caso, no qual os jovens fracassaram, apesar de terem dado tanta esperança. Quando você está pronto para sair? Perguntou o chefe. Sabe de uma coisa, camarada general? Respondeu Jonathan, tentando encontrar as palavras certas. Um remorso tardio tomou conta de Mark. Ele havia ficado sem vodka e não tinha forças para se levantar, ir até a loja e comprar uma nova garrafa. Todos o haviam abandonado, todos haviam ido embora. Júlia fugiu com o mesmo homem em um carro caro. As filhas mais novas não queriam nem saber do pai, não atendiam o telefone. Angélica. Quando foi a última vez que ela foi ao túmulo dele? Mark se levantou com dificuldade e andou de um lado para o outro na cabine. Tudo estava caindo aos pedaços, tudo precisava de reparos. A mulher morta havia apontado algumas das falhas. Mas depois ela se despediu. Os clientes que precisavam de seus serviços como tratorista haviam parado de ligar há 2 ou 3 meses. O dinheiro havia acabado. Oh, Mark! Ali estava Evan, o bêbado da cidade, um visitante frequente de sua casa. Que tal um pequeno? Não para beber, mas para curar. Vá embora, Mark acenou com a mão. Para onde está indo? Evan ficou surpreso. Querido, vamos tomar um drink. Vamos tomar um drink.
Vá, eu disse. Gritou o tratorista. Ele calçou as botas e a jaqueta e caminhou com passo firme. Ele não fechou as portas da casa, e em 6 meses de saudades de casa, ele já havia bebido tudo o que podia vender. Só restava o trator, embora ninguém o tivesse ligado há muito tempo. Mark dirigiu pela cidade de Lexington e, nessa época do ano, ela fazia jus ao seu nome: ruas cinzentas e sujas, cercas retorcidas, casas abandonadas. Antes era uma cidade próspera, com vida por toda parte. Mas agora ela se parecia com Mark. Suja, maltrapilha, indesejada. O tratorista passou resolutamente pela loja, embora pudesse ter pedido uma garrafa emprestada para a velha lembrança. Ou até mesmo uma caixa inteira, e a reputação de Mark era boa. Ele seguiu em frente. Finalmente, viu a igreja. O mesmo lugar que ele havia evitado com tanto cuidado durante anos. Os militares não deixariam Carlos ir ao funeral e, além disso, ele não gostava do Padre Jim, que estava competindo com ele pela atenção de Angélica. Mas, no momento, o tratorista não queria nada mais do que ser salvo. Que dia é hoje? Mark perguntou em voz alta. Ele já havia perdido a conta há muito tempo e não tinha olhado o calendário. Felizmente, a porta da igreja estava aberta. É agradável lá dentro, e não está quente, as velas estão acesas. O Padre Jim está no altar recitando uma oração. Quando ele ouve o som da porta se abrindo, ele se vira. Mark, diz ele alegremente. Entre. Tive a sensação de que você estava vindo. Padre, Mark perguntou, aproximando-se. Ouça, Ensine-me a orar, hein? Ensine-me. Aqui, veja, disse o Padre Jim calmamente. Os dedos devem estar dobrados assim. Repita depois de mim. A viagem de Washington a Nova York durou o resto do dia. Jonathan não parou, dirigindo como se tivesse medo de perder alguma coisa. Ele ligou para Julia 3 vezes durante o trajeto, mas ela não atendeu. Ela não atendia o telefone. Então, ele acelerou em uma velocidade imprópria. Por sorte, o carro permitia alguma liberdade na estrada. Ele estacionou em frente à casa. Como um jovem, ele saltou do carro e correu para a entrada da garagem. Passei correndo pelo porteiro idoso quando o ouvi nos fundos. O elevador dianteiro não estava funcionando. Mas eles prometeram consertá-lo em 2 horas. Cortesia de São Petersburgo. O elevador de carga também estava fora de serviço, e para usá-lo, era preciso chamar o atendente com antecedência. Jonathan subiu correndo as escadas até seu 19º andar. Ao subir as escadas, ele sentia cada vez mais sua idade. Ele já tinha 55 anos. Ele correu para a porta, sem fôlego. Ela estava aberta, embora ele tivesse pedido a Julia centenas de vezes para fechá-la. Dessa vez, foi ainda melhor. Julia. Disse ele com a voz embargada. Julia, por quê? E você, e não, e responde. Ela se afastou do laptop, pois estava dando uma aula online. Pegou seu iPhone na mão e olhou para ele. Desculpe-me, minhas bochechas ficaram vermelhas imediatamente. Crianças, 5 minutos de recreio. Ele anunciou aos alunos. Desculpe-me. Eu estava com a alavanca abaixada. Não ouvi vocês. Não importa, disse Jonathan, tirando uma caixa do bolso. Tenho algo para lhe oferecer, Julia? Algo que considero importante. Naquele momento, apesar de sua eloquência, ele não conseguiu encontrar as palavras. Ele simplesmente lhe entregou o anel, que ela imediatamente tirou da caixa e colocou em seu dedo. Ela admirou a pedra. Uau, sorriu a jovem, isso é um presente. Não diga sim imediatamente, Jonathan pediu a ela com um sorriso. Pense nisso. O que há para pensar? Sussurrou Julia. Esperei por você toda a minha vida, meu amor. Minha resposta é sim.